Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Entre a traição e o propósito, a noite que revelou corações. Texto de Lucas 22. É nas noites mais escuras que o propósito de Deus brilha com mais clareza. Você já percebeu que momentos de pressão revelam quem realmente somos? No Evangelho de Lucas, vemos traição, ceia, promessa, fraqueza humana e graça abundante. Aqui nesse texto, estamos na semana da Páscoa judaica. Jerusalém está cheia. Os líderes religiosos procuram uma forma de prender Jesus e Judas decide traí-lo. O cenário está preparado para a cruz. Vamos ao texto? Pegue sua Bíblia e vamos ler Lucas capítulo 22. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e eles prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspede no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo: não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Este é meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O filho do homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Jesus lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não será assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu designo a vocês um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos.
Mas ele respondeu: Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: Eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhes perguntou: Quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa? Nada, responderam eles. Eu lhes disse: Mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: E ele foi contado com os transgressores. E eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: Vê, Senhor, aqui estão 2 espadas, é o suficiente. Respondeu ele. Lucas escreve para mostrar que nada foi acidente, tudo fazia parte do plano redentor de Deus. Satanás entra em Judas. Ele combina entregar Jesus. Nem toda proximidade é intimidade verdadeira. Nesse caso, não era a intimidade de verdade que Judas tinha com Jesus. Examine as motivações da sua fé, do seu relacionamento, da sua vivência com Cristo. É realmente fé? É aparência? É prestar atenção em como eu vivo essa relação com Jesus. Jesus celebra a Páscoa e institui a ceia. Ele diz: Esse é meu corpo, este é meu sangue. Ele estabelece ali a nova aliança. Rituais fortalecem identidade e pertencimento. Valorize momentos espirituais em família. Partilhe fé à mesa. Valorize a ceia. Valorize esses momentos junto na igreja. Esse é o lugar de partilhar a fé. Quem é maior? Eles perguntam para Jesus. Mesmo após ouvir sobre o sacrifício, os discípulos estão discutindo sobre grandeza. Eles não entendem o que Jesus traz. O ego aparece até nos ambientes espirituais. Quantas lideranças cristãs estão pensando no status, não na relação, na fé, no lugar de servir? Jesus avisa Pedro. Jesus diz que Pedro o negaria, mas também diz: Eu vou orar por você, Pedro. Entende que Jesus intercede. E o fracasso não define a identidade, porque ele fracassa, mas Jesus o restaura. Se você caiu, levante. Deus acredita ainda em você. Pedro sim caiu, Jesus avisou que ele ia cair, Jesus falou: Olha, eu vou orar por você. Jesus estava trazendo esse momento de dizer para ele: Você pode cair, mas você vai se levantar, eu estarei com você. Jesus alerta que tempos desafiadores viriam. Fé não é ingenuidade, é preparo espiritual. Fortaleça-se hoje para enfrentar o que amanhã chegará. E aqui nesse lugar nós temos uma conexão espiritual, uma conexão emocional, porque tudo aqui acontece: a traição, o medo, a disputa de poder, a fragilidade, o amor sacrificial de Jesus. Você sabe, pressão revela caráter. Jesus nos ensina que maturidade espiritual nasce no enfrentamento, não na fuga. Ore por quem está em crise, examine seu coração antes de criticar alguém. Sirva alguém de forma prática essa semana, participe da ceia, mas participe com consciência. Peça a Deus força para permanecer fiel. Se fosse hoje a sua última ceia, o que Jesus diria sobre seu coração? Quando entendemos o sacrifício de Cristo, aprendemos a viver com propósito, humildade e coragem. Que Ele abençoe sua casa, a sua família, que Ele abençoe o seu viver. E sim, você se posicione todos os dias onde Ele deseja que você esteja. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.